Olá, aluno do nono ano, nós estamos aqui na última semana do PET 2, a semana 6. Vamos falar aqui um pouquinho para vocês sobre o conteúdo dessa semana. O tema, ele vem com um nome grande. São os antecedentes, são os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, são os regimes totalitários de direita e a descolonização afroasiática. Todos sabem que vem uma saudação no início. Essa saudação vem nos dizer o objetivo dessa aula. Você vai identificar, você vai reconhecer, você vai comparar e você vai analisar a ascensão dos regimes de extrema-direita na Europa. Tudo isso para você entender as motivações que desencadeiam o maior conflito da humanidade. É claro, nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar também das suas consequências, das consequências dessa Segunda Guerra Mundial. Que consequências são essas? A ordem bipolar, que vem um pouco depois, a emancipação política das colônias europeias, e também o surgimento do Estado de Israel. E aí o nosso PET nos deseja bons estudos e eu desejo também bons estudos. Logo em seguida, o título: Como que essa Segunda Guerra vai alterar as coisas? Como a Segunda Guerra Mundial alterou a ordem socioeconômica da segunda metade do século XX? Para entendermos a Segunda Guerra, nós vamos regressar lá no final da Primeira Guerra. Após o término dessa guerra, as nações italiana e alemã vivenciaram uma recuperação econômica lenta, e essa recuperação sacrificou os mais pobres. Toda essa conjuntura, todo esse contexto vai permitir a ascensão de ideias autoritárias e também totalitárias. No que são pautadas? Eram pautadas na valorização nacional, pautadas no trabalho, e culpabilizava principalmente o socialismo e o liberalismo. Então nós falamos de duas nações aí, Itália e Alemanha, logo após a Primeira Guerra Mundial. Vamos falar do caso italiano primeiramente. No caso italiano, o Partido Fascista chega ao poder em 1922, após a chamada Marcha sobre Roma, com a nomeação de Benito Mussolini como primeiro-ministro. Então, em sala de aula, sempre quando a gente vai diferenciar a tomada do poder dos fascistas na Itália dos nazistas na Alemanha, a gente vai dizer que os fascistas na Itália, eles tomam o poder à força. A marcha sobre Roma é uma manifestação para imprimir pressão ao parlamento para que aceitasse o nosso querido Benito Mussolini como primeiro-ministro. Isso é tão evidente que, tempos depois, a monarquia constitucional italiana, ou seja, o rei da Itália, foi deposta, o rei foi deposto e Mussolini vai assumir o poder supremo. Será chamado de O Duce. Logo em seguida, refere-se ao caso alemão. O nosso texto se refere ao caso alemão, falando da Alemanha após a derrota em 1918. Após essa derrota, o país se tornou uma república chamada República de Weimar. Em 1923 vai aparecer um partido aí que vai se tornar corriqueiro nas nossas aulas, o Partido Nacional Socialista Alemão. Nunca ouvi falar, professor, que partido é esse? É o Partido Nazista. Ele vai tentar, sem sucesso, em 1923, já em 1923, um golpe de Estado que fracassou. Mas como estava a economia alemã nessa época, principalmente aí nessa época de 1920, 1930? A década de 1920 na Alemanha foi marcada pelo aumento galopante da inflação, gerando a valorização da moeda nacional e a fraca
fraca recuperação econômica. A economia alemã sofreu com esse impacto? Sim, sofreu duramente com a crise de 1929 e, consequentemente, o discurso de valorização nacional do nazismo atingiu o apoio de um pouco menos de 40% da população alemã. Então, esse apoio dos 40% permitiu que, em 1933, o líder do partido nazista, o austríaco, ele não era alemão, austríaco Adolf Hitler, chegasse ao poder do parlamento e se tornasse chanceler. O chanceler é como se fosse, e ainda é, o primeiro-ministro de um país. Em regimes parlamentaristas, o poder do chanceler é maior do que o presidente da República e, às vezes, também comparado ao poder da monarquia reinante no país. Então, como a gente disse, a gente comparou lá com a Marcha sobre Roma. Na Marcha sobre Roma, Mussolini assume a força. Aqui, após essa vitória, Hitler inicia a implementação das suas ideias e se consagra como líder supremo alemão, atingindo todo esse poder por vias legais e democráticas. Como segunda característica, apontamos o antiliberalismo. Anti-contra. Liberalismo contra as ideias liberais da economia que vigoraram até a crise de 1929, que levaram a Alemanha ao fracasso. Ou seja, para o nazismo deveria haver uma regulamentação da economia pelo Estado, nazista, é claro. E censura também deveria ser usada pelo Estado. A próxima característica é o nacionalismo. E veja bem, o nacionalismo é uma coisa boa, mas esse nacionalismo é um nacionalismo exagerado. Há um sentimento forte de nação, há uma valorização das culturas e das etnias que compõem o país, mas ao mesmo tempo há uma perseguição a tudo o que é estrangeiro. E a última característica é o anticomunismo. Havia por parte dos nazistas aversão ao liberalismo, mas havia uma aversão também muito grande com relação ao comunismo. Portanto, houve perseguição aos partidos comunistas das várias nações da Europa, principalmente ali da Alemanha e da Itália, e havia também perseguição às pessoas ligadas a esse tipo de movimento. Há uma densa ligação dos grupos com os capitalistas. Mas o nazismo alemão, ele é absolutamente igual ao fascismo italiano? Não, a gente pode apontar algumas características particulares de cada um desses regimes. O regime alemão ainda tinha como característica exclusiva a defesa do espaço vital alemão. Ou seja, a Alemanha deveria preservar o seu território e, na medida do possível, também expandi-lo. Outra característica é a supremacia da raça ariana. Ou seja, os nazistas acreditavam que os alemães seriam superiores a qualquer raça do planeta. E, por último, a discriminação com base em inverídicos argumentos sociais. E aí a gente coloca como principal exemplo o antissemitismo, anti-contra, semita judeu, a perseguição, a aversão ao povo judeu. A partir do momento que a Alemanha assume esse grande poder, ou assim, a partir da sua ascensão, os principais alvos dela, Inglaterra, França e União Soviética, vão formar uma aliança militar chamada Tríplice Aliança. Do outro lado, forma-se uma nova aliança que participavam os principais aliados do nazismo. Itália e Japão vão formar com a Alemanha o eixo. Mas o fascismo nessa época é privilégio ou é algo característico somente de Itália e Alemanha? Não. Após ou em 1936,
Há a derrubada da monarquia espanhola. Essa derrubada é feita pelo general fascista General Franco, que vai fazer com que a Espanha entre numa guerra civil, que no final será vencida pelos fascistas. Após inúmeros anos de batalha, em 1939, com o apoio do nazismo, esse regime é implantado na Espanha. Além da Espanha, o fascismo também vai chegar em 1932 a Portugal, e o seu líder será Antônio de Oliveira Salazar. Essa guerra civil ocorrida na Espanha vai servir de ensaio e treinamento para as forças militares alemãs a fim de enfrentar uma futura guerra que viria logo à frente. Então, desde que Hitler assume o poder, leis antijudaicas vão gradativamente sendo aprovadas e colocadas em práticas na Alemanha. Em 1936, a Áustria, que é a terra natal de Hitler, vai ser anexada ao Terceiro Reich, ou seja, ao Império Alemão. Lembrando aqui que a anexação não é nada, não é uma tomada à força de um território. Houve um plebiscito em que a maioria dos austríacos acharam que era benéfico a união do seu país com a Alemanha. A anexação de 1938 dos Sudetos já é uma anexação mais política do que essa feita pelo plebiscito, essa feita com unanimidade. Houve uma polêmica, mas Hitler vai justificar essa anexação pelo fato de, naquela região, habitarem pequenas comunidades alemãs. Também, em 1938, Alemanha e União Soviética assinam um trato de não agressão. Ao assinar esse trato, decidem dividir a Polônia, que deveria ser invadida. A invasão alemã à parte oeste da Polônia, na data 1º de setembro de 1945, faz com que a Inglaterra declare guerra ao Estado nazista alemão. Inicia-se, portanto, aí em 1939 e se estende até 1945 a Segunda Guerra Mundial. Existe aí uma primeira fase até 1941, onde as potências do eixo vão obter vitórias. Obtinha sucessivas vitórias sobre os aliados e ocupou diversas regiões do continente europeu. Somente a Inglaterra tinha poder para resistir ao avanço nazista. Apesar desse avanço, o ano de 1941 ele é decisivo para a guerra. É nesse ano que a Alemanha decide atacar a União Soviética e é também nesse ano que os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. A partir desses acontecimentos, a guerra toma uma reviravolta. Com o apoio dos Estados Unidos, os ingleses começaram a obter vitórias sobre o exército italiano e em 1944, a partir do dia D, iniciou-se a desocupação alemã das nações europeias ocidentais. No fronte europeu, a União Soviética foi impondo derrotas sucessivas no fronte oriental ao exército alemão e promovendo a libertação de territórios orientais ocupados pelos nazistas. A Itália se rendeu em abril de 45 e os soviéticos vão impor uma rendição incondicional da Alemanha. Apesar da guerra já ter terminado na Europa, ela só termina em agosto de 1945, quando os Estados Unidos vão lançar 2 bombas atômicas sobre 2 cidades japonesas, o que força a rendição do Japão. Mas o que acontece após o fim da guerra? O fim da guerra vai permitir a ascensão de 2 grandes potências com sistemas socioeconômicos diferentes. Nós estamos falando aí da formação dos blocos da Guerra Fria. Primeiro bloco, a União Soviética, e o segundo bloco, os Estados Unidos capitalista. O fim da guerra também vai revelar ao mundo a barbaridade do Holocausto judeu, patrocinado pelos nazistas alemães.
O número de mortos aproximados somente de judeus nos campos de concentração aproxima-se dos 6 milhões. Para compensar esse holocausto, a Assembleia Geral da ONU aprovou a criação do Estado Judeu de Israel. Os países muçulmanos vão reagir mal a essa criação e a maioria foram contrários a esse Estado hebraico. E como última consequência, há a consequência da emancipação política dos territórios asiáticos e africanos. Ou seja, esses estados vão se tornar aos poucos independentes, vão conquistar a sua independência política e vão se aliar aos poucos ou ao lado socialista ou ao lado capitalista. Essa foi a correção da semana 6, que tem como unidade temática totalitarismo e conflitos mundiais. Entre os vários objetos de conhecimentos analisados nessa semana, nós temos abordado, na semana 6, a emergência do fascismo e do nazismo, ou seja, como foram criados esses dois regimes, a Segunda Guerra Mundial, com suas fases, principais batalhas, principais acontecimentos, os judeus e outras vítimas do Holocausto, fato aí que ocorre durante toda a guerra, mas que é estudado a partir do final. E, por último, o colonialismo na África e a libertação desses países a partir dessa guerra. Essa libertação aponta para a crise do colonialismo e o advento de nacionalismos africanos e asiáticos.